a construção da Ferrovia Paranaguá-Curitiba em 1885. No final do século XIX, uma ideia parecia impossível: construir uma ferrovia atravessando a Serra do Mar, uma região marcada por montanhas íngremes, florestas densas e abismos profundos. Muitos engenheiros europeus acreditavam que aquilo jamais seria possível. A Serra do Mar era considerada uma barreira natural quase intransponível. Mesmo assim, o projeto começou. Milhares de trabalhadores chegaram à região. Eles viviam em acampamentos improvisados no meio da floresta. O clima era úmido e as chuvas eram constantes. Mosquitos e doenças tropicais faziam parte da rotina. Mesmo diante das dificuldades, o trabalho não parava. Homens escavavam túneis diretamente nas montanhas. Pontes e viadutos começaram a surgir sobre os vales. Cada metro construído exigia coragem e também muita persistência. Estruturas enormes eram montadas no meio da serra. Trilhos pesados eram carregados manualmente. A ferrovia começava lentamente a tomar forma, até que o impossível começou a se tornar realidade. Em meio à neblina das montanhas, os primeiros trens começaram a circular. A Ferrovia Paranaguá-Curitiba finalmente estava concluída. Uma obra impressionante para a engenharia da época. Trens cruzavam pontes suspensas sobre abismos e atravessavam túneis escavados na rocha. A ferrovia avançava silenciosamente pela floresta, mudando para sempre a história da região. Entre montanhas e vales profundos, a linha ferroviária conectava o litoral ao interior, criando um novo caminho através da serra. Era o início de uma nova era para o Paraná, uma obra considerada impossível, que se tornou uma das ferrovias mais impressionantes do Brasil. Serra do Mar, Paraná. A vida em Morretes, no século XIX. Entre as montanhas cobertas pela Mata Atlântica, existe uma pequena cidade cercada por rios e florestas. Morretes, um lugar tranquilo, escondido entre as curvas da Serra do Mar. Durante o século XIX, a cidade começou a ganhar importância. Ela estava exatamente no caminho entre o litoral e o Planalto do Paraná. Por ali passavam tropeiros, comerciantes e viajantes, vindos de diferentes regiões. Depois de enfrentar a travessia difícil pela serra, muitos encontravam em Morretes um lugar para descansar. As ruas eram simples e tranquilas. Casas coloniais coloridas se alinhavam ao longo do rio Nhundiaquara. O som da água correndo misturava-se ao movimento das pessoas na cidade. Pequenos mercados e armazéns atendiam quem chegava da longa viagem. Mas havia algo que tornava Morretes ainda mais especial: uma tradição culinária que atravessaria gerações. Uma comida simples, criada para alimentar viajantes e trabalhadores, o prato mais famoso da cidade, o barreado. Tudo começava nas cozinhas rústicas das casas. Fogões a lenha mantinham o fogo aceso desde cedo. Sobre as chamas, uma pesada panela de barro era colocada. Dentro dela iam pedaços de carne, temperos e água. Mas o verdadeiro segredo estava no tempo. Antes de começar o cozimento, a panela era cuidadosamente vedada. Uma mistura de farinha e água selava completamente a tampa. Assim, o vapor ficava preso dentro da panela e o cozimento acontecia lentamente, muito lentamente. O prato precisava de paciência. Às vezes, mais de 24 horas sobre o fogo. Enquanto o tempo passava, o aroma tomava conta da cozinha. A carne se transformava, ficava extremamente macia e o caldo se tornava espesso e cheio de sabor. Esse prato nasceu da necessidade dos viajantes. Tropeiros precisavam de comida que durasse dias e que pudesse cozinhar lentamente enquanto trabalhavam. O barreado
barreado era perfeito para isso. Ele podia ficar horas no fogo, sem estragar, sempre quente, sempre pronto e capaz de alimentar muitas pessoas ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, o prato se tornou símbolo da cidade. Quem chegava a Morretes ouvia sempre a mesma recomendação. Antes de seguir viagem, era preciso provar o barreado. Uma tradição que continua viva até hoje, entre montanhas, entre rios e entre histórias que ainda ecoam pelas ruas da cidade. Morretes, Paraná, século XIX. A Ferrovia da Serra do Mar. Ainda hoje, mais de um século depois de sua construção, a Ferrovia da Serra do Mar continua atravessando as montanhas do Paraná. A viagem começa em Curitiba. Logo cedo, passageiros chegam à estação ferroviária. Alguns carregam câmeras, outros apenas curiosidade. Todos querem ver de perto uma das ferrovias mais impressionantes do Brasil. Quando o trem começa a se mover, a cidade fica para trás. Pouco a pouco, a paisagem urbana desaparece e as montanhas da Serra do Mar surgem no horizonte. Os trilhos seguem em direção à floresta. Logo, o trem entra na Mata Atlântica, uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta. Dentro do trem, os passageiros observam atentos. Grandes janelas revelam uma paisagem que muda a cada curva. Muitos registram o momento com fotografias. Do lado de fora, cascatas descem pelas encostas das montanhas. A ferrovia cruza pontes suspensas sobre vales profundos e serpenteia lentamente entre as montanhas. Vista do alto, a linha férrea parece desaparecer dentro da floresta. A neblina cobre os picos da serra, criando uma atmosfera quase misteriosa. Os trilhos fazem curvas impressionantes ao longo da montanha e o trem desce lentamente em direção ao litoral. Ao redor, a Mata Atlântica permanece preservada. Um cenário que pouco mudou desde o século XIX. A ferrovia continua revelando paisagens grandiosas, vales profundos, montanhas cobertas por florestas e viadutos que parecem flutuar sobre os abismos. De tempos em tempos, o trem surge entre a neblina, como se estivesse atravessando outro tempo. Até que, ao final da descida, uma pequena cidade aparece, Morretes. O trem reduz a velocidade e finalmente chega à estação. Os passageiros desembarcam. Alguns seguem pelas ruas tranquilas da cidade, outros procuram os restaurantes tradicionais, porque existe uma parada obrigatória para quem visita Morretes. O famoso barreado. Servido em panelas de barro, o prato continua sendo preparado como antigamente, uma tradição que atravessou séculos, enquanto o rio Nhundiaquara corta a cidade silenciosamente. Visitantes caminham pelas pontes e pelas ruas históricas. Ao redor, as montanhas continuam protegendo o vale. Quando o sol começa a se pôr sobre a Serra do Mar, a paisagem revela sua verdadeira grandiosidade. Florestas infinitas, montanhas cobertas de neblina e uma ferrovia que ainda corta a serra, conectando passado e presente. Serra do Mar, Paraná. Hoje,